Olá, irmãos, uma boa tarde a todos vocês. Deus seja louvado por todos que estão aqui para estudarmos juntos, mais uma vez, a palavra de Deus. Tenho a certeza que no final dessa palestra nós vamos sair já bem mais atentos às coisas que estão acontecendo e qual o nosso papel e como lidar com todas essas questões. Peço que coloquem, por favor, o PowerPoint. O tema de hoje é muito importante, nós não vamos falar aqui se isso, porque tem gente já questionando se isso vai de fato acontecer ou não. E eu, como creio na revelação profética, e é tão clara, então nosso assunto não vai ser se vai acontecer ou não. É realmente trazer os relatos do que já tem acontecido e como estamos perto desse evento. Liberdade religiosa ameaçada. Não sei se vocês sabem, a liberdade religiosa é a base do cristianismo. Deus não obriga nada de suas criaturas. E Ele quer que nós sejamos livres. Ele deu limites ao Estado para não interpor em nossa liberdade de consciência. A gente vai ver aqui nesse estudo de hoje o motivo pela qual a gente está aqui, uma igreja, falando de Deus, podendo ter nossas crenças, é porque esses limites foram respeitados durante muito tempo, mas já estão sendo desrespeitados e o resultado disso é perseguição. Vamos lá. Esse prefeito Ken, o sobrenome dele é mais difícil de pronunciar, então só o Ken, ele escreveu algo no Twitter dele logo no começo da crise do Covid. Olha só o que ele escreveu, está em inglês, mas vou fazer uma tradução aqui simultânea para vocês. Passarmos dessa, uma vez que vencermos o Covid-19, eu sugiro que tudo seja fechado aos domingos de novo, então a gente possa apreciar a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas e dar significado àquilo que realmente importa. Eu penso que nosso corpo, mente e alma irá nos agradecer. E lá no começo da pandemia ele já estava falando sobre isso, de algo que viria logo após. Uma sugestão, já que o mundo viu os resultados, cidades que tinham os rios poluídos ficaram totalmente transparentes. Então, parar é bom. Parar é bom para o ecossistema. Então ele já dá essa sugestão. Isso aqui é uma palestra já antiga. Acho que a cada mês uma palestra dessa deveria ser atualizada, de tantos eventos que têm acontecido. Mas esse foi um. Aí, amigos, o mundo jaz do maligno. A gente tem a direita e a gente tem a esquerda. E a gente comete o erro, como adventista do sétimo dia, muitas vezes de se posicionar à direita ou à esquerda de cunhos políticos. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que Satanás usa ambos os lados. Aqui é Joe Biden, antes de ser eleito como presidente, ele falou que no primeiro dia de mandato, minha administração irá reingressar no Acordo de Paris e pôr a América de volta, liderando o negócio da mudança climática no mundo. E aqui, presta atenção nisso, aqui é o Twitter, aqui é uma resposta do Twitter. Aqui é alguém que respondeu ali, o Twitter dele é uma organização, uma ONG. A mais importante ordem é a ação climática, mas mais importante ainda é o Domingo Zero Carbono. O que significa isso? Assim como houve o lockdown por conta do Covid-19, fechando tudo, em prol de um bem maior para a sociedade, haverá também, é assim que a gente presume, assim que a gente tem visto, Não é nada revelado, não tem claro assim do Senhor que vai ser por essa linha, mas hoje, analisando todas essas evidências, nós acreditamos que através dessa linha virá agora então o lockdown climático. Por que não parar os domingos, como aquele prefeito lá do Canadá sugeriu, como também aqui essa ONG, aliada ao lado da esquerda, também sugeriu, mas olha ao lado da direita. Esse é o Trump,
ele fez uma promessa, enquanto estava no mandato, que iria destruir a emenda Johnson. Graças a Deus não conseguiu, mas quase, acho que foram por poucos votos, ele destruiu essa emenda Johnson. E o que é isso? É uma emenda que protege, ou seja, uma lei que protege as igrejas não colocarem candidatos de maneira aberta e pública da sua própria igreja. Se ela fizer isso, ela perde todas as isenções de impostos. Isso, se fosse permitido, viraria realmente uma grande aproximação da igreja e Estado, e colocariam muitos líderes de cunho religioso lá. E ele falou numa outra frase: quero devolver o poder à igreja. E sabe que os protestantes acreditam? Que impondo leis civis de obrigações religiosas, eles poderão alcançar o mundo, poderão converter as pessoas através do Estado. Essa é a crença dele. Então, de um lado, nós temos um lado também falando do domingo climático, do outro, um domingo espiritual, da qual vai fazer as pessoas se voltarem para Deus. Se nós colocarmos isso de maneira obrigatória, alcançaremos nosso resultado. Por isso, queridos, não é nem direita nem esquerda, nós somos do alto. Porque ambos os lados, muitas vezes é usado por Deus para limitar o outro lado. Um está indo para o muito extremo, Deus coloca o outro, dá uma equilibrada, mas também Satanás usa para cumprir os seus propósitos, ambos os lados. Bom, será que eu desliguei? Se puder passar para mim, por favor. Acho que travou lá em cima. É muito importante, ano que vem nós vamos ter eleições. Nós precisamos realmente entender essas questões para não errarmos. Porque, queridos, a mensagem do terceiro anjo é para ser dado tanto à esquerda, tanto à direita. Se nós nos posicionarmos de um desses lados de cunho político, a gente perde o outro lado. Perde a credibilidade para tentar alcançar um outro lado que também precisa ser alcançado. Então nós, como os adventistas do sétimo dia, precisamos entender que temos algo de mais importante ainda. Durante a crise também, Crisis Magazine é um jornal muito famoso, católico, lá nos Estados Unidos. E eles, em 2020, ali no começo da crise, logo depois que parou tudo, eles fizeram um artigo fortíssimo. Alguém sabe o que significa leis azuis? Blue laws. Eram leis dominicais nos estados dos Estados Unidos, que obrigava tudo parar aos domingos. Já existiam isso. Não sei se você sabe, começou isso a fervilhar muito ali em torno de 1888. Vários estados americanos tinham passado essas leis dominicais. E um desses estados, dois pastores nossos estarem trabalhando na Pacific Press, editora adventista, no domingo foi fechado e eles foram presos. Vocês sabiam disso? E essas leis dominicais eram chamadas leis azuis. Olha só o que esse jornal lançou agora em 2020. Nos Estados Unidos, e ele chama o sétimo dia de semana, não é o sábado, tá? É o domingo. No sétimo dia da semana, o comércio e a indústria parecem suspenso em todo o país. Todo barulho cessa. Uma paz profunda, ou melhor, uma espécie de contemplação solene toma o seu lugar. A alma recupera o seu próprio domínio e se dedica à meditação. Não obstante, os americanos, naqueles primeiros dias da quarentena, depois que a névoa de sua compulsão pela Netflix havia evaporado, acordaram com uma apreciação surpresa pelo que as gerações anteriores haviam considerado normais, leis dominicais, também conhecida como leis azuis. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, devemos considerar essas leis em seus múltiplos benefícios novamente. Olha só, não acabou. E aqui eu não vou poder falar muito, mas fala aqui que o Papa já falou que isso é importante, um dia, né, de gratidão, brincar com a família, mostrar que nós não somos máquinas, e aqui ele cita o sábado judaico, falando da importância disso, mas o sábado judaico eles pulam para o domingo, né?
que ele fala, quando os judeus santificam o sábado, quando eles santificam o sábado e o separam, acho que está traduzido errado aqui, então estão fazendo um ato consciente de separação. No mais elementar, o Shabat é separar o profano do sagrado, a semana de trabalho do sábado. Sábado é sobre equilíbrio, ou, para usar a palavra moderna, atenção plena. Nós não podemos nos recarregar através de uma porta USB. É tudo que a gente acredita sobre o sábado, mas quando eles usam a palavra sábado, que significa descanso, eles estão falando, na verdade, do domingo, essa aqui. Eu não vou ler tudo isso aqui, depois vocês podem pegar comigo, mas aqui no final, olha só, os Estados Unidos, em prol de seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol de sua própria sanidade, precisam restaurar as leis azuis. As leis azuis podem limitar a liberdade, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Se promulgado de maneira prudente e focada, elas podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, elas podem ajudar a promover a oração e a paz, agora quando os Estados Unidos mais precisam dela. Perceba que a esquerda fala do domingo climático e a direita fala do domingo espiritual. Isso vai se culminar, quem sabe não seja o ponto de união dessa briga que está acontecendo, e parece que não há quem pare. Não sei se vocês acompanham as notícias, os jornais, tanto no Brasil quanto no mundo aí afora. As discussões estão cada vez mais acaloradas nessa guerra política, e a gente no meio disso, né? Imagina só, como nós iremos contra-argumentar, mostrando para a população que na verdade isso não vai ser um bem. Isso não será um bem à população, mas será um mal. Mas como? Para de ser egoísta. Vão falar para nós. Você não está pensando no bem daquela família, da criança que não vê os seus pais? Você não está pensando no bem-estar do mundo, que precisa parar, e parar ao domingo? Você é um egoísta. Essas são as mensagens que vão falar para nós. Estamos preparados para perder a reputação e tudo que temos de valor? Por isso temos que estar preparados. Olha só, sabe qual que é o laboratório do ser humano? Eu falo que é a história. A história bem contada é o laboratório do ser humano, porque o ser humano sempre foi o mesmo. As tendências pecaminosas e etc. Então, se você estuda a história, você está fazendo uma experiência com o ser humano. E aqui, Eclesiastes fala disso, né? Assim, tudo que há já havia existido, e o que será já existiu antigamente. Nada é novo. Nada é novo. Então, a importância de estudar história, e nós vamos ver um pouquinho aqui. Antes, vamos ver as regras do governo do céu. Olha só como Deus rege. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, e a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. Se não há liberdade, não há amor. Se não há liberdade, não é amor. Se Deus não desse a oportunidade de nós escolhermos não servi-lo, nós seríamos programados para amá-lo de maneira obrigatória. É assim nos nossos relacionamentos também. Namoro, casamento, não devemos obrigar. Devemos fazer a nossa parte e receber um amor sincero e puro. Isso é tão bom, né? Mas vamos ver como que é as regras do governo de Satanás. Totalmente oposta. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso de Satanás, constante de Satanás, para alcançar o domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir, é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo e da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas
como pelas seculares. Então essa é a maneira de lidar de Satanás. Ele sempre busca forçar. Não conseguiu comprar? Então ele força. Já pergunto a vocês. Temos algum preço? Qual é o nosso preço? Tem alguns amigos que estão ficando milionários, na época de escola, aqui do CAC. Mas estão todos saindo da igreja. Eles foram comprados pelo dinheiro. Você tem algum preço? Um bom trabalho? Quem sabe aparecer aquela mulher ou homem dos sonhos ali? Seja o que for. Se nós temos um preço, Satanás vai pagar. Por isso nós não devemos ter preço. Jesus nos comprou. O sangue mais precioso do universo. O que mais havia de importante no universo foi dado para que fôssemos comprados. Por isso nós não devemos ter preço. E se tivermos, Satanás vai pagar. Esse homem foi usado por Deus em dois assuntos: justiça pela fé e liberdade religiosa. H. Jones. Ele escreveu: o governo, era um pioneiro nosso. O governo livre é uma instituição divina. Não se originou entre os homens, mas é o próprio governo do céu. Desceu à terra como um presente de Deus. Então ele fala que a forma de governo livre é igual a como é no céu e é trazida do céu como um presente para os seres humanos. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que é um governo livre e o que não é um governo livre. Estamos com um probleminha ali para passar. Ele dá uma travadinha, mas agora foi. Ó. Deus apoia o governo civil? É claro que apoia. Olha que interessante, em Romanos, nós não vamos ler pelo tempo, porque tem bastante texto para passar hoje, 13, 1 a 7, fala que as autoridades seculares são ministros de Deus. E é a razão pela qual nós devemos devolver os impostos. Os ministros do evangelho trabalham integralmente para Deus. Por isso nós devemos devolver o dízimo a Deus para que seja empregado para o sustento do ministério. Da mesma maneira e lógica, eles são ministros de Deus e por isso que nós devemos pagar impostos. Mas como assim? Olha o tanto de corrupção, pessoas más. Mas olha, em Jeremias 27, 5 a 8, Nabucodonosor, antes de se converter, foi chamado de meu servo de Deus, e todas as nações servirão a eles. Ele era bom ou mau? Ele era mau, irmãos. Mas é Deus quem põe reis e que tira reis. E mesmo na maldade deles, Deus não concorda com a maldade, pune a maldade, mas permite que até mesmo essas questões, Ele dirige os acontecimentos da história do mundo, dos países, das nações e dos indivíduos. Mas Deus não apoia, e aí Ele tem sua posição clara quanto a isso, quando o governo civil entra em questões religiosas. Não estou falando aqui que Deus apoia quando o governo ele rouba e etc. Não é isso que eu estou falando. Mas se não houvesse isso, viveríamos uma anarquia. Aí ia ser ruim. É a forma melhor possível de Deus lidar com os seres humanos, é ter as instituições. Se não houvesse polícia, o que aconteceria conosco? Já é difícil com polícia, imagina sem. Já é difícil com os tribunais aí, às vezes não sendo justos, imagina sem. Muitos males são retidos pela autoridade civil. Mas como em Daniel 3, quando o rei tentou tomar um lugar na questão religiosa, aí para Deus isso ele interpõe o seu papel. Olha só essa imagem. Aqui temos as tábuas dos 10 mandamentos, a lei moral. Do lado esquerdo nós temos os 4 primeiros mandamentos, que é sobre amar a Deus. E aqui nos 6 últimos mandamentos é sobre amar ao próximo. O Estado, ele pode reger leis em qual lado das tábuas?
do lado direito. Ele não pode forçar a gente ter ou não ter deuses. Ele não pode falar nada sobre as questões de tomar o nome de Deus em vão. Ele não pode falar sobre domingo ou até mesmo sábado. Se houvesse uma lei para obrigar as pessoas a guardar o sábado, seria errado. Seria errado, irmãos. Igualmente errado ao domingo. Nós teríamos que lutar igualmente contra as leis sabáticas. Porque não provém de Deus. Quando o Estado intervém naquilo que é entre o ser humano, o indivíduo e Deus. Ah, mas do que está falando? Isso aí nunca teve. Se a gente lê a história americana, eles criaram uma lei contra a blasfêmia. Era proibido blasfemar contra Deus. E aí teve projetos de lei aqui, quando houve aquelas movimento LGBT que fizeram horrores lá com imagens cristãs, né, enfim, crucifixo, outras coisas, tentaram impor leis para impedir algumas coisas por aí. Mas mal sabe que quando a gente coloca leis de cunho religioso, a gente está dando um tiro no nosso próprio pé. Então sim, o Estado pode legislar, colocar leis nessa parte. Mas espera aí, isso aqui é questão moral, certo? Como que o Estado vai poder criar leis nesse sentido? Qual que é o limite? Esse livro é incrível. Esse livro aqui, só adiantando, é o debate que houve no Senado americano em 1888, quando estava acontecendo todas aquelas leis dominicais e foi levado para o Senado americano para ser aprovado a lei dominical para a nação inteira dos Estados Unidos. E tinha tudo para ser aprovada. Mas um pastor adventista, H. Jones, debateu e venceu o debate. Quando eu li esse livro, eu percebi algumas coisas. A primeira, que nossa, os argumentos dos senadores eram incrivelmente fortes. Eu não sabia responder. Quase fui convencido, irmãos, entre aspas, de que o domingo era o melhor para a nação. Porque os argumentos eram muito fortes. Mas quando eu via Deus usando H. Jones para responder cada argumento, fiquei impressionadíssimo e vi quanto eu estou despreparado para as leis dominicais, para falar a respeito disso. No final, vocês vão poder conhecer mais material depois do pôr do sol, mas olha só uma parte do livro. Cabe ao governo civil decidir como os homens devem se conduzir perante o próximo. Essa é a razão de sua própria existência. Não é mais nada. Essa é a razão da existência do Estado. Não é para educar. Educar são os pais. Não é para interferir na liberdade de consciência. É entre homem e homem, colocar limites. Essa é a razão do Estado. Ao lado da direita, eles geralmente pregam mais isso, mas eles invadem a parte das leis quando ele quer impor a parte religiosa. A esquerda já, irmãos, eles começam a achar que o Estado é mãe, e tem que fazer tudo, educar, construir o caráter, segundo eles acham, mas está errado, ambos os lados. Esse é o papel do Estado. Olha só essas perguntas do senador Blair. Deveriam aqueles que conscienciosamente acreditam no amor livre ter liberdade de praticá-lo? Deve haver leis que proíbam imoralidade? Sabe por que ele perguntou isso? O que seria o amor livre? Por exemplo, H. Jones falou que o Estado não tinha que ver na questão de leis de cunho religioso. Ele que não deveria legislar nessa parte. Mas ele falou, peraí, então se o Estado não pode criar leis nesse sentido, então se uma pessoa resolver ter vários homens, tipo assim, eu quero casar com 10 mulheres, ou eu quero casar com quem eu quiser, o Estado não tem que colocar leis nesse sentido para bloquear a imoralidade? Essa foi a pergunta dele, essa é uma das perguntas, mas eram perguntas profundas. Deve haver leis que proíbam a imoralidade ou não? Ele fez essa pergunta e H. Jones responde. Aqui, lógico, eu peguei uma parte só, né, irmãos? Mas ele falando um pouco sobre isso. Caso o ódio desse homem, quer por palavra ou gesto, o leve a procurar causar dano ao seu próximo, o Estado mais do que depressa irá puni-lo. Se a cobiça desse homem o levar a pôr as mãos no que não lhe pertence,
Numa tentativa de roubo, o Estado não pensará duas vezes antes de puni-lo. Se os seus pensamentos impuros o levarem a tentar qualquer tipo de violência contra a mulher, o Estado irá puni-lo. No entanto, pense em mente que, mesmo nesses casos, o Estado não pune o tal homem por sua imoralidade, mas por sua incivilidade. A imoralidade reside no coração e pode ser mensurada apenas por Deus. O Estado não pune ninguém pelo fato de a pessoa ser imoral. Caso o fizesse, teria de punir como assassino o homem que odeia o outro, e punir como idólatra o homem que cobiça, e adúltero aquele que tem pensamentos impuros. Digo isto porque, de acordo com o verdadeiro padrão de moralidade, o ódio é assassinato, a cobiça é idolatria, e a impureza de pensamento é adultério. Portanto, fique claro que, de fato, o Estado não pune ninguém por ser imoral, mas sim por ser incivil. E ele não pode punir a imoralidade, mas sim a incivilidade. Esses argumentos foram dados porque o Estado estava querendo agora reger a consciência, colocando uma lei que obrigava as pessoas a descansar e parar naquele dia. E isso tinha cunho religioso. Ele tirava a liberdade de consciência do indivíduo. E aqui eles colocam limite. Então, o Estado tem que ficar só com os 6 mandamentos. Mas como seria isso? Somente quando os intuitos do coração, que só Deus pode discernir, se transformassem em ações. Porque o papel da igreja é lidar com o ser humano no coração. Falando de Deus, apelando ao coração. Esse é o papel da igreja. Para que as suas motivações sejam reveladas perante Ele mesmo, não perante. Eu não vou ficar julgando aqui, não é isso. Mas perante eles, ele entra em consciência de que aquilo que está no seu coração, aquele ódio, é um assassinato. Mas não o papel do Estado. Isso aqui é importante para a gente entender os limites do Estado, irmãos. Olha só o resultado de impor leis religiosas. Impor a todos as leis de moralidade cristã não é nada mais do que a tentativa de obrigá-los a se tornar cristãos. E isso, na verdade, os compele a ser hipócritas. Na época, existia leis, no começo dos Estados Unidos, que era obrigatório assistir aos cultos. Assim como lá na Idade Média era obrigatório assistir às missas. E se você não fosse, você seria punido. Era uma maneira errada, você acabava exigindo as pessoas serem cristãs, mas estava na verdade exigindo as pessoas serem hipócritas. Por isso o Estado não deve passar nesse ponto. E queridos, essa é a crença protestante, de tentar trazer o reino de Deus através da política ao mundo. Os 1000 anos de paz, que a gente acredita que será no céu, eles creem que vão ser aqui na terra. E vai ser trazida como? Através de meios políticos. É por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, que nós precisamos conhecer, para saber como contestar esses pontos. Mas qual a razão que Deus colocou limites, esses limites de separação de igreja e Estado? Porque a nossa natureza, irmãos, é pecaminosa. E esse texto também tirado do escritor H. Jones, pastor. Existe no coração humano uma grande vontade de controlar. E se tiver oportunidade, irá controlar um ao outro. Isso é ao contrário ao reino de Cristo. Sempre que a gente dá poder para um homem sem restrições, ele vai controlar, vai reger a consciência. Isso é um risco. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. A gente vai ver um poder, não vamos falar sobre hoje, que não é assunto de profecias. Apocalipse 13, a primeira parte, fala de um poder religioso, Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, e também a gente vê também se unindo com os Estados Unidos e juntos fazendo com que essa imagem à besta, o domingo, seja levada ao mundo inteiro e sejam obrigadas as pessoas a adorar a Deus nesse dia, parar. Seja por questões de consciência religiosa, o sinal na testa, seja por questões trabalhistas, quem sabe um dia de ecologia, um dia de descanso do mundo, seja para o lado da direita, eu diria a testa, ou seja para o lado da esquerda, o sinal da mão direita, por questões trabalhistas. E essa mensagem dos 3 anjos que nós temos para pregar é justamente a mensagem de liberdade religiosa.
A mensagem que a gente vai falar, olha, o Estado está interferindo na consciência do ser humano, está transpondo os seus limites. E o que esperaremos? A perseguição religiosa. Então vamos aprender um pouco com a história, irmãos. Como era na Roma pagã? Roma pagã era assim. Roma era uma nação declaradamente pagã. O que era ser pagã? Ela tinha uma religião. Ela tinha os seus deuses. Roma era uma nação declaradamente religiosa. A religião oficial do Estado era o paganismo. E olha como que funcionava. Nenhum homem poderá, essas eram leis da época, nenhum homem poderá ter deuses particulares ou individuais. Nenhum homem poderá adorar por sua própria iniciativa qualquer nova divindade ou deus estrangeiro, a menos que sejam reconhecidas pelas leis públicas. Isso aqui é a união de igreja e estados. Olha o resultado. Adore os deuses segundo as leis do seu país, e obrigue os outros a fazer o mesmo. Mas odeiam e punam os que se introduzirem em tudo que é diferente dos nossos costumes nesse assunto. Todo aquele que induzir novas religiões, cuja tendência e caráter forem desconhecidos, por meio das quais a mente dos homens possam ser perturbada, se pertencer à alta sociedade, será banido. Se pertencer às classes inferiores, será punido com a morte. E sabe o que posso dizer para vocês? Essas leis foram aplicadas nos cristãos, ali na igreja cristã. Paulo foi passado por isto. Ele tinha o seu Deus particular, ele adorava o Deus segundo a sua própria consciência e tentava convencer os outros dessa sua crença. Logo, ele foi punido de morte. É isso que é ter uma religião estatal. É isso que acontece. Ah, mas isso aí porque era pagã. Será? Em 313, houve o fim da perseguição, porque a gente sabe que antes disso, houve centenas de milhares de mortes por conta da religião pagã ser do Estado. Mas aí, em 313, foi promulgado pelo imperador Constantino, que assegurou tolerância de liberdade de culto para os cristãos. A todos. Então parou, chega, não vamos obrigar mais. Ele fez isso. Houve paz. Houve tranquilidade nesse momento. Por quê? Estava vindo uma nova forma de religião. Em 321, antes disso, houve a aproximação do Estado, onde ele forjou uma conversão, ele se transformou num cristão, declarou ali, começou a estreitar, ele era rei, era imperador, começou a estreitar com a religião dele cristã agora, misturado com o paganismo, e logo após isso, essa aproximação da igreja e Estado, veio a lei dominical de Constantino. A primeira lei, sabia? Olha como era essa lei. Depois disso, o Papa Silvestre declarou oficialmente o domingo como o dia do Senhor. Olha a primeira lei dominical que aconteceu na história. 7 de março de 321 depois de Cristo, que todos os juízes e todos os habitantes das cidades, as atividades ligadas ao comércio descansem no venerável dia do sol. Ali tem algumas ordens, algumas exceções. Mas o que aconteceu então depois? Primeiro, paz e tolerância. Depois, aproximação da igreja e Estado. Depois, leis dominicais. Depois, decreto de morte. Mas aí Deus suscitou um refúgio para o mundo. E aqui que nós precisamos reconhecer algumas coisas sobre os Estados Unidos. Primeiro, um país fundado com o objetivo do republicanismo e do protestantismo. O que é republicanismo, irmãos? Um país sem um rei. O que é protestantismo? Uma igreja sem um papa. O que era ter um rei? Vocês sabem o que era ter um rei? Sabe que ter um rei era bom? Não era bom. Eu vou contar só uma das coisas, só para você entender o que era ter rei. Ali na Europa tinha reis. Você sabia que existia uma lei, em algum dos reis ali da Europa, que o rei tinha liberdade
para todo mundo que casasse, a primeira noite com a noiva era do rei, depois ele era dado ao seu marido. Não dá uma indignação dentro de vocês? Era isso, ter um país sem rei. Uma igreja com papa era daí para pior. Não vou aqui poder contar as coisas que aconteceram naquela época, mas o Grande Conflito narra bem. Vocês podem ler, leiam, vocês vão ver o que é ter uma igreja com um papa. Então imagine uma nação fundada nesses princípios de liberdade. Esse foi os Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, o Grande Conflito fala bem sobre isso, como que surgiu ali os Estados Unidos, mas logo depois, queridos, eles não perderam todos os princípios errados do papado. No começo dos Estados Unidos houve perseguição, porque eles começaram a fundar de novo uma nação cristã, protestante agora, não mais católica. E todos aqueles que não eram protestantes não podiam ter cargos públicos, eles não podiam ter liberdade de consciência e tinham que frequentar os cultos, era obrigatório. Uma forma de manter a pureza. E houve perseguição novamente. Um desses homens, Roger Williams, ele veio assim, ó, indignado, digamos assim, lá da Europa, agora eu vou para o país livre. Chegou no país livre, nossa, estou em casa, que bom, liberdade. E de repente, ele num cargo ali, ele discorda da igreja organizada. Começou a ser perseguido. Ele teve que fugir no meio da neve durante 14 dias, no meio das florestas, na neve, ajudados pelos índios, até que ele encontrou refúgio num pequeno estado chamado Rhode Island. E nesse estado ele começou ali a ter cargos públicos e começou a implementar de verdade a separação de igreja e estado e os princípios de liberdade religiosa. O seu estado fez assim, ó. Começou a ser refúgio das pessoas que estavam sofrendo, queriam liberdade. Isso começou a prosperar de tal maneira que o estado, todos os outros estados viram e copiaram. E aí sim montaram a Constituição Americana. Consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais, que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando estes a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade, desculpa gente, errei aqui, da consciência. Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública dos Estados Unidos. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça a religião ou proíba seu livre exercício. A gente tem aí a primeira emenda também, que tornou de maneira mais claro essa parte de liberdade religiosa. Nós não vamos ler tudo, mas aqui fala que o Congresso não deverá fazer nenhuma lei proibindo liberdade de expressão, imprensa e outras coisas aqui, ó. Os elaboradores da Constituição reconhecem o eterno princípio de que a relação do homem para com Deus está acima da legislação humana, de seus direitos de consciência são inalienáveis. Não foi necessário raciocínio para estabelecer essa verdade. Temos consciência dela em nosso próprio íntimo. Essa consciência que, em desafios a leis humanas, tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Sentiam-se que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato que nada pode desregar. Documento do Congresso dos Estados Americanos. Lindo ou não? Isso aqui está num grande conflito. Deus fez questão de colocar no grande conflito o que é um Estado livre, que desceu do céu como uma bênção para os seres humanos. É assim, a Constituição Americana surgiu nesses princípios. E aí, o que começou a acontecer com os Estados Unidos? Ó, prosperidade, prosperidade, prosperidade. E as pessoas as pessoas mais inteligentes do mundo, fugindo da perseguição religiosa de um Estado com rei, foi procurar essa nação da liberdade. E lá encontravam as maiores realizações, as ideias eram levadas à frente, a indústria, a tecnologia, tudo se prosperaram
Não que só houve coisas boas nos Estados Unidos, há manchas na história também. Mas ali a gente vê um país fundado nos princípios que Deus gostaria. E aí as outras nações começaram a copiar, não inteiramente, mas pelo menos parte. Aqui o Brasil tem um lado errado na Constituição em alguns pontos, mas em muitos aspectos copiaram a Constituição americana, e nós temos liberdade, irmãos, por conta disso. Louvado seja Deus, porque o mundo copiou. E esse é o segredo da prosperidade, da paz, que hoje ainda usufruímos. Republicanismo, tá, o grande conflito, e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são os segredos de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se envolvido para esta terra com intensa interesse e esperança. Milhões têm aportado as suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. Esses dias foi feita eu vi uma comparação entre a China e os Estados Unidos. Parece que a China está tomando, né, lugar no mundo, e está de fato, mas ainda está longe dos Estados Unidos em todos os aspectos, financeiro, bélico, seja o que for, os Estados Unidos explode na frente assim de lavada. Isso é claro, é muito claro. Em tudo os Estados Unidos é muito superior. E é por invenção, né? Já a China, olha só, eu não jogo mais, acho que o jogo é errado, mas eu jogava um joguinho antigamente, há uns 10 anos atrás, onde tinha os Estados Unidos e a China, eles guerreavam entre si. Uma das formas de ganhar dinheiro da China era hackers que roubavam. Esse é o caráter da China, até os jogos mostram como é. Os Estados Unidos fez um projeto que custou trilhões de dólares de uma nave americana, daqui a pouquinho, pouco tempo depois, a China lançou igual. Né? Então a gente vê mas isso está na crença. Os Estados Unidos, propriedade privada. Lá na China não existe propriedade privada, é tudo do Estado. Logo, até as ideias não têm propriedade privada, é algo público. Então, se alguém teve uma ideia, eu posso pegar. Até onde levam as consequências daquilo que a gente crê. Então a gente tem que ficar bem atento com as crenças e ideologias que nós temos. Prosperidade nos Estados Unidos, já falamos sobre isso. Ordem dos eventos, então a gente viu que é paz e tolerância primeiro, aproximação da igreja e Estado, decreto dominical e perseguição. Isso tem acontecido diante dos nossos olhos. A aproximação da igreja e do Estado, paz e tolerância é o que usufruímos hoje. Depois viria o decreto dominical, e quando vier o decreto dominical, sabemos que virá o fim. Aqui tem um processo das leis dominicais dos Estados Unidos, eu vou pular essa parte. Irmãos, quando estava tendo, em 1888, ali em volta, as questões dominicais, Deus pediu para os seus servos, inspirou os seus servos, na verdade, a criar um jornal para instruir ao público, principalmente as autoridades, sobre as leis de liberdade religiosa, as consequências das leis dominicais, e foi criada a The American Sentinel. E é falado tanto sobre ela. Ellen White fala que cada adventista devia pegar esses materiais, lerem, para poder gravar e usar no momento oportuno. E nem traduzido nós temos ainda. Por isso que o nosso ministério está começando com essa ideia de primeiro tornar público para os Estados Unidos e também trazer para nós hoje. Porque é simplesmente incrível. Existem até visões que a Ellen White teve claramente sobre isso, de como isso aqui era a mensagem dando o seu sonido certo. A trombeta dando o seu sonido certo. Mas ok, aqui teve o que eu falei, 13 de dezembro de 1888, a imagem ao lado direito de vocês, a Waite Jones, pastor adventista, do lado esquerdo de vocês, aí está o senador Blair, onde houve esse projeto de lei dominical e houve esse debate. O que aconteceu em 1888, irmãos? Alguém sabe o que aconteceu em nossa história em 1888? Deus escolheu 2 homens, Jones e Wagner, para trazer uma mensagem especial ao povo, mensagem de justiça pela fé. Quando Ellen White viu aquela mensagem, viu que era aquela mensagem
que as pessoas deveriam aplicar em seus corações e suas vidas e levar ao mundo, que seria a mensagem do alto clamor. E ao mesmo tempo, as leis dominicais acontecendo. Mas naquele momento a igreja não recebeu. Igreja somos nós, né? Nós não recebemos a mensagem naquele primeiro momento como deveríamos. E houve intensas perseguições contra os servos de Deus. Até no final eles acabaram se apostatando, infelizmente. Mas Ellen White fala que, até perguntar, mas Ellen White, não basta você, como profeta, trazer essas mensagens? Ela fala, Deus deu um talento a eles para falar dessa mensagem que não foi dada a mim. A mensagem de justiça pela fé. E liberdade religiosa. Aí Deus, estava tudo pronto para acontecer a lei dominical, aí Deus deu mais tempo para nós. Parece aquela profecia lá de Apocalipse 7, dos anjos que estavam prestes a serem soltos, e Deus manda segurar os ventos, porque ainda os servos de Deus não estavam selados na fronte. E um pouco depois, não sei se você é 1904, Ellen White recebeu uma visão que Jesus já poderia ter vindo, se o povo de Deus tivesse sido fiel na pregação do Evangelho. Mas o que tirou o povo, o que fez adiar esse evento? O mundanismo, a falta de consagração, a contenda entre o povo de Deus, fazem a gente estar mais do que muitos anos ainda neste mundo. E o que acontece entre nós hoje? Amor ao mundo, contenda entre o povo de Deus, os mesmos pecados que fizeram Israel pecar, acontece conosco hoje. Não pense, irmãos, que o Espírito Santo vai descer sobre nós. Enquanto a gente não entender esse ponto, não entender a mensagem da manhã, aplicar em nosso coração, começarmos a realmente ter um amor verdadeiro entre os irmãos, pastores e leigos se unirem para a pregação do Evangelho. Ellen White tem uma mensagem tão forte, ela fala que a mensagem jamais será concluída, até que os oficiais da igreja, os pastores, se unam com os membros leigos, preguem a mensagem. Amem os pastores. Vocês estão recebendo um pastor aqui há pouco, foi pastor do bairro, muito querido esse pastor. Trabalhem junto com seus líderes. Vocês não precisam concordar em todos os pontos. É lógico que tem pontos essenciais, princípios são inegáveis. Mas às vezes tem diferença de personalidade, tem isso aqui, começa aquela contenda, aquela fofoca. O Espírito de Deus não vai habitar, não vai. E não adianta, chega um momento que ele vai falar assim, ó, eu fiz uma mensagem ao mundo com 12, para mim poucos aqui estão bom. E não vai cair sobre a igreja, vai cair sobre outras igrejas. Então essa igreja pode receber o Espírito Santo, mas para isso precisamos acabar com a contenda, com a fofoca, começar a aplicar Mateus 18, tem algum problema? Vai até a pessoa. Você compartilhou ao lado, já é fofoca, irmãos. Eu quero falar algo para vocês, desculpa sair do assunto, mas é muito importante isso. Você sabe como se resolve pecado? Como se resolve um roubo? Lembra de Zaqueu? Como ele resolveu o problema do roubo? Ele pediu perdão para Deus e devolveu 4 vezes mais as pessoas. Quando você fala mal de alguém, irmãos, sabe como você tem que resolver? Não é só pedir perdão para Deus, não. Vai ter com a pessoa e vai confessar o pecado. Quem está disposto a perder o céu por não confessar o pecado? Vocês estão entendendo que agora a coisa séria é ficar falando mal dos outros? Teve uma vez que quando eu tive essa compreensão, lembrei de uma colega minha, e eu tive que ir até ela, eu falei mal de você pelas costas. Imagina a vergonha. O orgulho foi lá pro pó. Assim, pá. Graças a Deus ela lidou bem, né? Mas outros não lidariam. Ela falou, não, fica tranquila, acontece. Enfim, beleza, deu tudo certo. É assim que se resolve pecado. Pedindo perdão a Deus e vai resolver com o homem. Roubou, vai devolver. Isso é só para a gente refletir um pouco. Vamos voltar a um assunto também que é muito importante. E em 1888, esses irmãos, na conferência geral, pregaram uma mensagem poderosa sobre justiça pela fé, que os irmãos, por serem muito legalistas, eles entenderam que era, na verdade, parecia uma forma de diminuir a lei. Isso virou uma contenda do povo de Deus,
Mas Ellen White apoiou esses irmãos e foi com eles pregar em vários lugares. E ela falava que a mensagem era de Deus mesmo. Mas não foi gravada a mensagem. E aí, em 1893, houve uma conferência que esses irmãos pregaram de novo. Pessoas que tiveram em 1888, viram a mensagem de 1893 e falaram: essa mensagem é muito semelhante à que houve em 1888. E essa mensagem está disponível a nós. Olha só o que Ellen White falou sobre essas mensagens. Era uma série de 24 sermões. Ela falou para Jones, quando ele estava prestes a se apostatar, em 1908. Meio que estava saindo dos caminhos de Deus. Tenho sido instruída a usar aqueles seus discursos impressos nos boletins da Conferência Geral de 1893 e 97, os quais contêm fortes argumentos acerca da legitimidade dos testemunhos que respaldam o dom de profecia entre nós. Foi-me mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, especialmente os recém-chegados à fé, que não têm sido familiarizados com nossa história como um povo. Será uma bênção para você ler novamente os argumentos que foram preparados por você mesmo, é isso? Pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas que pegam outros textos deles depois que eles se apostataram, e isso a gente tem que tomar cuidado, porque eles foram por caminhos errados, infelizmente. Mas Ellen White fala, não é porque eles estão saindo que a mensagem deixa de ser verdadeira. Ela não deixa, ela continua. Não devemos rejeitar, senão a gente teria que apagar boa parte de Provérbios ali, né? Porque Salomão se apostatou, depois ele escreveu Eclesiastes. Valeria só Eclesiastes, Provérbio teria que jogar fora. Aqui o livro, irmãos. Em português. Ele começa falando sobre liberdade religiosa, e logo depois do capítulo 6 ao 7 vem para a justiça pela fé. Tem um momento que ele pega as doutrinas católica, apostólica, romana sobre justificação pela fé, e equipara com o que Deus falou na Bíblia e também encaminha a Cristo, e compara. É incrível, realmente é uma mensagem que nós precisamos viver, entender e pregar aos outros. Fico convite a vocês conhecerem mais esses materiais. Nós já estamos acabando, não vou falar dessa parte, mas olha, Ellen White fala que quando forem promulgadas leis dominicais, o que aconteceria com os Estados Unidos? Olha no final. Haveria uma apostasia nacional, seria seguida de ruína nacional. Os Estados Unidos vai cair, sabe quando? Quando as leis dominicais vão começar por lá, irmãos, não é Argentina, Europa, lá pode ser outros tipos, a que vale mesmo é nos Estados Unidos. Como que vai ser? Um clamor popular. O povo, não sei se vai ser direita, não sei se vai ser esquerda, não sei se vão ser os dois juntos, tentando uma forma de unir esses dois, encontrar um ponto em comum, não sei, não é revelado, mas eles vão clamar, nós precisamos de leis dominicais, nós precisamos, o mundo está essa bagunça, se não houver isso não vai ter jeito, e aí o governo vai ceder e vai aplicar, e aí vai passar para o mundo inteiro. Logo depois a gente vai ver a queda dos Estados Unidos. Todas as nações vão seguir, aqui fala que as nações estrangeiras vão seguir o mesmo exemplo, isso será levado em toda parte do mundo. E quais as consequências? Não veem que se um governo protestante abandona ali no meio os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, o que acontece? Introduz na Constituição os princípios que propaguem a falsidade da ilusão papal, eles estão se lançando novamente aos horrores da Idade Média. Qual o nosso dever? Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar quando o perigo se aproxima. Aí vem a pergunta, será que nós devemos evitar fazer tudo quando for a questão religiosa da liberdade de consciência, ou quando nós virmos o Estado se interferir em questões de liberdade de consciência por outros aspectos, como a saúde, por exemplo? Não sei dizer com clareza, eu estou estudando sobre isso. Eu não sou contra vacinas, irmãos, não sou mesmo, de verdade. Mas, contra a obrigatoriedade da vacina, para mim já é um preparando o mundo
para um outro tipo de ordenanças que virá depois. Não é a marca da besta, mas quem sabe um preparo. Até um médico adventista muito famoso, Ben Carson, eles têm se posicionado lá nos Estados Unidos, falando contra a questão da obrigatoriedade da vacina. Estamos falando de obrigatoriedade, não estamos falando aqui de tomar ou não tomar. Isso é uma questão de consciência, alguns creem que sim, outros creem que não, e, enfim. Já tem lado, né? Tem um lado que não toma e não está nem... Tipo assim, eu vi um congresso que não ia receber pessoas vacinadas. Adventista, não adventista, mas mais de dissidente mesmo. Olha que absurdo. Relacionando aqueles que não tomaram como sendo os 144 mil e aqueles que tomaram já indo para um caminho de perdição. Irmãos, que absurdo. Parece que as pessoas não leem o grande conflito. O grande conflito ali não é, no final, no capítulo 40, 41, 42, é com a questão do sábado versus domingo. Não é nem contra a natureza de Cristo, contra vacinas, não é isso. Eu vejo isso como distrações também do inimigo de Deus, muitas vezes, para tirar o foco daquilo que realmente importa e começarmos a brigar por questões de outra maneira. Mas temos que ficar atentos, porque realmente nós temos perdido sim liberdades, em troca de segurança e de saúde, de outras coisas, e assim é o que dizem. Agora, porque Ellen White fala claro, olha só, mas ela fala sobre o domingo, tá? Os que estão guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligente possível para adiar, até quando for possível, a calamidade que se aproxima. Muitos falam, não, Deus profetizou já a lei dominicais, então vai vir, deixa vir. Nada disso, irmãos. É o nosso dever lutar contra, ir nas assembleias, ir aonde for necessário, para trazer a luz da verdade, porque muitos serão iluminados nos momentos dessas polêmicas. Opa, não sabia disso, estavam num erro. Queria falar algo para vocês, sobre essa questão de direita e esquerda antes de a gente terminar. Tem alguns textinhos ainda para terminar, mas... Que lado, direita ou esquerda, trouxe as leis dominicais na época de 1888? Direita ou esquerda? Direita. A linha religiosa. Sabe quando isso parou? Quando os democratas entraram no poder e tiraram isso. E realmente tiraram as questões de leis dominicais. Foi a esquerda que foi usada por Deus para tirar as leis dominicais. Isso é impressionante. Impressionante. Eu fiquei muito surpreso com isso. Mais uma vez, para a gente tomar cuidados, antes de não posicionar diante de um lado, sendo que tem um mundo a ser alcançados, irmãos. Um mundo a ser alcançados. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado nesse tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietudes, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Aqui que entra o ponto, que muitos estão se posicionando. Por quê? Não devemos ficar sem fazer nada, em quietude, quando a liberdade de consciência está sendo invadida. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que a calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com nossas orações. O Senhor não livrará, ali no meio, em negrito, não nos livrará se não fizermos alguma coisa, algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Porque muitos estão despreocupados, falando aquilo que eu falei, foi profetizado, então está tudo bem. Não é assim a vontade de Deus, irmãos. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se eles conhecessem a verdade. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se, em nossas revistas, o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Olha só. Devemos fazer agora tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical.
Isso é naquela época. A igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão joeirados, e a palha do precioso trigo. Essa é uma promessa para terminarmos, de saber, irmãos, que apesar que tudo parece meio difícil demais, às vezes a gente contempla alguns erros, e a tendência é como a gente fazer que nem na política. Nossa, está tão difícil que eu vou sair, não quero nem saber mais. Isso devemos fazer na política. Mas na igreja não, irmãos. Se a gente vê algum problema, a gente deve fazer o quê? Ajudar. Eu vi alguém falando mal aí na internet da comportagem, que a comportagem perdeu o seu propósito, etc. Acontece um monte de erro, e foi destruída. Puxa vida, vai então lá na comportagem, monta uma equipe diferente. Então, sabe, a gente tem que ter essa mentalidade, de que se há um problema eu vou lá resolver, e Deus requer de mim, eu vou lá ajudar, vou lá orientar, vou instruir, vou fazer parte de. Por isso é o momento da gente aqui, estar envolvido com a igreja, envolvido com as obras missionárias, envolvida com tudo que tiver acontecendo, estudos bíblicos. Queridos, a noite está chegando, vai se tornar muito difícil trabalhar. Quando veio o Covid, tudo fechou, me deu assim uma ansiedade, falei, meu Deus, a noite chegou, como a gente vai pregar? Ninguém recebe em casa, agora a mídia vai ser cada vez mais controlada, vídeos sendo derrubados, por conta de você se expressar qualquer uma das coisas, até o que eu falei aqui eu posso ser derrubado. Vamos pregar a quem? Ninguém quer receber em casa. Eu acredito que nós teremos que voltar a fazer o trabalho de porta em porta, através da mensagem de saúde, a gente vivendo na prática, e levando a esse mundo que perece, formas de serem tratadas as doenças. Ellen White fala que seria uma cunha de entrada para o Evangelho. Chegou a hora, Ellen White fala, de todo membro da igreja lançar mão da obra médico-missionária. Chegou a hora de vivermos essa mensagem, irmãos. É triste falar que eu perdi queridos que poderiam estar vivos se seguissem as leis de saúde dadas por Deus, seguissem as orientações dadas por Deus para a nossa cura, para a nossa restauração. Pois Deus diz, o que Deus fala em Êxodo 31, eu acho? Se guardar os meus estatutos, as minhas ordenanças, fizerem tudo que eu vos mando, não porei sobre ti as enfermidades que pus sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Isso não é uma promessa de nunca morte, não é isso, porque para Ezequias Deus teve um propósito para a morte, lembram? Deus queria que Ezequias morresse, ele chorou, pediu, Deus falou, tá bom, vou te dar mais 15 anos, foi os piores 15 anos da vida dele. Nasceu Manassés, pecou contra Deus, por causa desse pecado veio a Babilônia e conquistou a cidade. Se ele tivesse aceitado o plano de Deus para a morte, ele teria morrido em paz. Mas, queridos, há muitos de nosso povo morrendo sem precisar ter morrido. É triste isso, não é forte, né? Mas é uma realidade. É claro que muitos morrem porque Deus permite e é a vontade dele. Mas é um erro a gente colocar a culpa sempre em Deus das mortes dos nossos queridos, quando muitas vezes a gente procura essas mortes pelas nossas ações, nosso estilo de vida, nossa alimentação. Mas é isso, irmãos. Justiça pela fé, liberdade religiosa, mensagem de saúde, é o que devemos cada vez mais nos aprofundar nesse momento. Lá no final, nós vamos orar agora. Eu e minha esposa, a gente trabalha nesse ministério que tem esses materiais disponíveis para vocês. Tem mais de 12, mas a gente trouxe só esses 2 mesmo. Bem em conta para que todos os irmãos possam realmente usufruir disso. É um objetivo mesmo de ajudar a igreja a se instruir, estudar esses materiais, porque está chegando o tempo que Deus vai requerer de nós, dar a esperança às pessoas, a razão da esperança que há em nós. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos instruídos. Foi trazido aqui apenas pequenos pontos, Pai, o início desse estudo tão importante da liberdade religiosa, separação de igreja e Estado e tudo que envolve.
Eu peço que toque o coração dos meus irmãos que estão aqui. O interesse, que eles tenham um interesse de buscar mais sobre esse assunto, estudar mais sobre esse assunto, para que possam estar preparados, Pai, a ir até as autoridades quando for necessário, para falar daquilo que eles realmente creem e entendem. Que possamos entender nossa condição agora de despreparo, da necessidade urgente de preparo. Não sabemos como lidar, Pai, com tudo que está acontecendo nesse mundo, essa crise de saúde, de política, de fome, de tudo. Ó Deus, nos preserve, ajuda a vivermos segundo os Teus propósitos, para que esses males que acontecem no mundo aí fora, não cheguem em nossos lares, como muitas vezes tem acontecido. E se chegar, quando estivermos fazendo toda a sua vontade, que possamos confiar que nossa vida está em Tuas mãos, e toda morte por servo de Deus é lucro. Nós entregamos nossa vida, mais uma vez, em Tuas mãos, e agradecemos por essa semana que já se iniciou, que possamos, nessa semana, nos aproximar mais de Ti, e viver na prática aquilo que aprendemos aqui nesse sábado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.